Bom, como todo mundo já sabe, a série original de Urso Sem Curso acabou, e aí foi lançada outra minissérie dos Ursos Bebês esse ano. Mas, ainda assim, muita coisa na série original foi deixada para trás e ficamos sem respostas. A série sempre teve uns furos no roteiro, várias coisas que não faziam sentido, além de acontecimentos importantes ou não, que deixaram muitas dúvidas e não tivemos nenhuma resposta. Tá certo que isso também não precisava ser explicado em um último episódio ou ter um final totalmente apropriado para isso, como Steven Universe, por exemplo, mas a série nunca foi tão pra isso, né? Então não. O último episódio foi um episódio comum, só que não tão comum assim, com algo especial nele. E o filme que deu um final para a série, que talvez até já fosse esperado esse final, mas foi muito bom. Agora, quais coisas foram esquecidas? Bom, vale lembrar que esse vídeo não é exatamente para criar teorias ou buscar uma solução para tudo, ok? Mesmo que talvez eu tente fazer isso. Esse vídeo é mais para lembrar vocês, ok? Bom, podemos começar falando de um furo no roteiro ou algo que apenas não faz o menor sentido. Como que os ursos têm dinheiro se nenhum deles trabalha de verdade? Da onde eles tiram? Eles roubam? Eles recebem do governo? Pois é, eu acho que isso é a coisa mais sem sentido de todas na série. Desde o primeiro episódio, eles já têm dinheiro para viver como cidadãos comuns. No episódio Trabalho de Cupcake, da primeira temporada, quando o computador deles acaba quebrando e eles não têm dinheiro para pagar o conserto, o Pardo sugere procurar um emprego e o Panda diz que nenhum deles nunca teve um emprego antes. Ué, vamos trabalhar. Pardo, a gente nunca trabalhou na vida. Quem é que ia querer contratar a gente? Mano, relaxa, pode deixar comigo. Ok, isso com certeza deixa mais duvidoso e sem sentido ainda. Porém, no episódio Guarda Norm, da quarta temporada, o Pardo, quando vai apresentar a caverna deles ao Norm, ele rapidamente diz que eles trabalham de casa. E aqui é a caverna, onde a gente mora, trabalha em casa e tal. Nossa, vocês jogam basquete? Mesmo que nunca tenhamos visto eles fazerem nada além das tarefas domésticas, ou apenas descansarem, mas o que eles fazem? Nunca saberemos, pelo visto. Acho que os roteiristas não tinham exatamente um plano para isso e sentiram que nem precisavam ter, já que praticamente ninguém liga para isso, né? Além de outros furos no roteiro, como por exemplo, um fucking urso polar vivendo normalmente fora do Ártico, um panda querendo uma namorada humana e até mesmo humanas se interessando por ele ou pelo polar, ok, né? Tudo bem. Vamos ignorar que isso é algo totalmente bizarro e errado, né? Só vamos lembrar que é um desenho animado, não precisa fazer tanto sentido assim. Tipo Dragon Ball, por exemplo, onde tem vários países, vários planetas, universos e todo mundo fala a mesma língua. Isso também é estranho, mas não são esses furos no roteiro que deixariam essas obras-primas ruins. E é isso. Outra coisa interessante que explicaram brevemente em um episódio e nunca mais falaram sobre isso, é sobre a história de origem do Nonon. Sabemos que ele é australiano pelo seu sotaque e porque lá tem muitos koalas, mas algo que seria interessante de ser explicado é como ele se separou da sua família, ou como ele pôde ter ficado tão famoso, por onde ele começou, como ele foi parar nos Estados Unidos, entre outras coisas. No episódio Kyle, da terceira temporada, ele mostra uma foto dele e da sua família, de quando ele era um filhote, ainda na Austrália, e diz que não sabe onde seus familiares estão. Aí surge aquele irmão falso dele lá e depois nunca mais ouvimos falar nada sobre isso. Talvez não tivessem um plano, ou se não se interessaram apenas, né, em fazer a história de origem dele. Mas, se eu fosse supor ou inventar como ele se separou da sua família, eu diria que ele os deixou por conta própria, só para ficar famoso, se tratando do personagem horrível, deplorável, ridículo, é difícil xingar sem usar palavrões, paspalhão que ele é, pra mim é isso. Ou também ele poderia ter sido separado à força e ter sido levado por alguém por ser muito fofo, justamente para fazer sucesso. E aí ele se acostumou com a vida. Agora, já falando do passado dos ursos, mais especificamente do Polar e da irmã dele, Iana,
Na Sibéria, os caçadores assassinaram os pais do Polar, e um homem chamado Yuri cuidou e ensinou ao Polar quase tudo que ele sabe, blá 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 blá, todo mundo já sabe, eu já cansei de falar sobre isso. E o Yuri não gostava que mexesse nas coisas dele, especialmente uma foto que mostrava ele e a família dele, que se separaram por algum motivo. Aí sabemos que quando adulto, o Polar conheceu a Yana, provavelmente nos Estados Unidos mesmo, já quando adultos. Daí em diante, eles viveram várias aventuras em outros países. O Polar vacilou com ela, eles ficaram brigados por um tempo e depois viveram sua última aventura na série, na qual o Polar descobriu que na verdade ela era filha do Yuri, então era basicamente sua irmã, e novamente nunca mais falaram sobre isso na série. Cara, por quê? Porque as outras coisas que eu citei tudo bem não terem explicado, mas isso foi de longe a coisa mais emocionante que aconteceu na série. E por quê? Por que nunca mais tocaram nesse assunto? Então agora sabemos que eles dois viveram várias aventuras juntos, tiveram alguns momentos mais profundos até, e depois de tudo isso, o Polar descobre que ela era quase sua irmã, e aí acaba por aí mesmo? Esse é o desfecho dessa história? Pois é, fica difícil de aceitar. Muita gente queria mais respostas, mas se formos parar para pensar um pouco, não foi um desfecho ruim. Tipo, a gente viu muito pouco deles na série, lógico que a gente queria ver mais. Porém, para os personagens, eles já tinham vivido várias aventuras. Então, se formos parar para pensar por esse lado, pelo lado apenas da história deles, foi um baita final. Por fim, falando de coisas básicas que um inscrito me perguntou, o que aconteceu com o machado do Yuri que o Polar levou? Bom, já que quando ele se encontrou com os ursos pela primeira vez, ele já não tinha mais o machado, isso depois de ter se envolvido com aqueles delinquentes em Londres, onde ele ainda tinha o machado, provavelmente ele perdeu no seu trajeto até os Estados Unidos, já que nem sabemos como ele chegou lá, né? Ele pode ter entrado secretamente em algum avião, ou se envolveu em alguma aventura perigosa onde perdeu o machado. Só consigo pensar nisso. O Yuri ainda estaria vivo nos dias atuais? Provavelmente não. Naquela época ele já estava bem velho e ainda não se dava bem com o pessoal daquele lugar, onde era extremamente difícil para um humano viver. Então suponho que ele morreu de causas naturais, ou foi atacado mesmo. Porém é mais provável a primeira opção mesmo. E como o Panda chegou nos Estados Unidos? Provavelmente por meio de alguma entrega de avião. Essa é a opção mais provável. Bom, é isso. Espero que eu possa ter esclarecido alguma dúvida de vocês, mesmo não sendo essa a intenção do vídeo. E também lembrando que os produtores não eram obrigados a responder todas as nossas perguntas, né? E principalmente aqueles furos no roteiro lá. Mas o importante é que a série acabou bem, teve um final legal e é isso. Obrigado por assistir. Tem sanduíche na festa Corgi, tem banana na festa Corgi, tem berinjela. Ah, essa mulher!